Boa noite a todos, boa noite para quem está nos assistindo diretamente do YouTube, boa noite aos meus convidados que estão aqui na bancada e a minha turma aqui, os convidados especiais. A gente está aqui hoje para falar sobre o mercado de legal claims e utilização de precatórios em transações tributárias. Essa é a última palestra do nosso Café Palestra Bar, nosso último dia aqui na feira. A gente está diretamente da Expert XP, no mezanino do estande do Grupo Studio. Foram 3 dias incríveis, com uma média de 4 palestras por dia. E hoje é a nossa 4ª ou 5ª, falando de redução de custo, de compliance, aumento de vendas, das mais de 40 soluções do Grupo Studio. Estou com, e geralmente é 4 a 3 convidados, hoje a gente está com 5. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho um amigo e colega, o Aleph Cardoso, diretor de cross-sell do Grupo Studio, da Studio Law. Do meu lado direito, o Fabrício Matos, sócio-diretor da FMX Participações e Consultorias em Precatórios, especialista em compra e venda de precatórios com ênfase em transações tributárias. Da direita para a esquerda, nós temos a Renata Nilsson, CEO e sócia da PX Ativos Judiciais, consultora especialista em fundos de investimentos e plataformas focadas na aquisição de créditos judiciais. Ao lado da Renata, a gente tem o Luciano Cury, sócio da Sul Investimentos. E, para finalizar, o professor Castelo Branco, administrador judicial pela Justiça Federal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela confiança, pela presença e pelo tempo. Quero passar a palavra para o Aleph. Nosso evento deve durar mais ou menos 45 minutos, 1 hora. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para os nossos convidados, eu libero o microfone para vocês e a gente faz as perguntas. E eu vou passar a palavra para o Aleph, fazer uma introdução sobre o assunto e a gente começar o nosso debate. É uma conversa bem descontraída, um bate-papo, sintam-se à vontade. Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer a participação de todo mundo aqui, dos nossos convidados que estão fazendo presente aqui, nos dando o prazer da participação de cada um deles, todos eles especialistas desse mercado. Quando a gente estava planejando esse tema, nós definimos essa matéria que se inicia dentro da área de aquisição dos ativos judiciais e depois a gente vai centralizar mais com relação aos precatórios e a aplicação dos precatórios na transação tributária. Tá? Então, como o título da nossa palestra ela é o mercado de legal claims, eu já quero iniciar convidando a Renata, que é sócia e CEO da PX, especialista nesse mercado, Renata, para tu nos trazer um pouquinho sobre o que são ativos judiciais, como que funciona esse mercado e podendo falar também um pouquinho do trabalho que tu desenvolve lá na PX. Primeiramente, vou agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um tema muito importante, que a gente tem que explorar bastante. É um tema novo no Brasil. Embora o mercado que existe há bastante tempo, ele está se profissionalizando com os fundos de investimentos agora. Quando você fala em ativos judiciais, 1 em cada 3 brasileiros tem um processo. E esse processo ele tem um valor. Ele não é um valor tangível. Você nunca sabe quanto vale. E a ideia da criação do mercado de ativos judiciais é para que seja igual vender um carro. Você sabe exatamente o que você está vendendo e como você está vendendo. Para entender um pouco mais de ativos judiciais, qualquer processo que você tenha, que tenha um valor líquido, seja de natureza trabalhista ou civil, acho que criminal não dá, né? Foi o único que eu brinquei que a gente ainda não está comprando. Mas que você transforma esse ativo líquido em dinheiro. Hoje, depois de 20 anos de mercado, de tentativa, muito concentrado em precatório, o Brasil está migrando para outros tipos de ativo, que são os cíveis, os trabalhistas e o litigation funding. É um mercado que eu acredito que vai crescer muito, que está cada vez mais se regulamentando e cada vez mais mudando a estratégia dos investidores e a referência com relação a isso. A gente tem hoje, todos os dias, fundos buscando a gente para investir nesse tipo de ativo. Tem essa questão da compensação que trouxe uma grande janela, assim como a outorga com precatório. Mas é isso, em resumo, o mercado de ativos judiciais ele vai crescer. E a PX, que é a empresa que eu criei em conjunto com outros sócios,
ela nasceu no mercado para dar essa transparência, para a gente conseguir comprar. Inclusive, se alguém que tiver aqui um ativo quiser vender, por favor, pode entrar em contato para ajudar o meu time comercial. Não sou zero comercial nisso, mas é mais ou menos isso. Legal, pessoal. A gente vai aproveitar também a participação do Cury, que está aqui conosco, que é especialista há mais de 20 anos nesse mercado de precatório, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Cury, sobre como que funciona o mercado de compra de precatório, como que ele está estruturado, precificação, como que esse mercado está se posicionando frente às previsões orçamentárias, que foram impactadas aí nos últimos dias. Como que tu enxerga esse mercado na tua trajetória até aqui e como que vocês estão projetando a atuação dentro desse mercado? Boa noite a todos. Agradecer inicialmente pelo convite dessa casa aqui. Primeiro, dizer que eu já fui um franqueado da Estúdio. Tenho muito orgulho, aprendi bastante aqui, Fabiano, Yuri, Zé, ver a casa crescer, é um prazer estar aqui com vocês, enorme. Além de tudo, a gente deixa um legado bom, né? E o legado de tudo que a gente aprendeu fica uma grande amizade aí e um carinho que a gente tem pela casa. Mas a vida, a gente acaba tendo opções, a gente vem dessa área de precatórios especificamente, não tão ampla. Acho que a casa da Renata, ela tem um pouco mais de braço de olhar outros tipos de ações. A nossa linha está muito específica no precatório. O nosso DNA, ele vem de uma linha que a gente utilizava o precatório aí voltando na história. A gente sempre pensou no precatório como um ativo judicial para compensação tributária. Mas essa linha da compensação tributária, na verdade, ela não foi em vão, né? O precatório, e aí, como a Renata estava falando, hoje tem um grande apetite pelos fundos, cada vez mais casas querem estruturar operações de FDIC, remunerar investidores. Hoje o mercado se tornou isso, né? Muito por conta das novas percepções que foram trazidas. Acho que a primeira emenda constitucional importante, relevante, a emenda constitucional 94 de 2016, talvez foi a de maior destaque, né? Que a gente viu um ponto de que coisas que não aconteciam, não tinham uma obrigação efetiva de pagamento, principalmente para estados e municípios. O federal já era um pouco mais regulamentado, falando de precatório. Ele se regulamentou no ano de 2000, o precatório federal, com o advento da emenda constitucional número 30 de 2000, e ali definiram algumas regras de como ia se pagar o precatório federal. Mas ele nunca teve uma grande abrangência de compromisso de estados e municípios terem que pagar precatórios, né? E o primeiro marco que a gente teve foi a emenda constitucional 94, que foi um pontapé inicial, né? Do jeito que ela foi redigida. O prazo inicial era muito curto para que estados e municípios pagassem todos os estoques de precatórios devidos, era até 2020. Evoluiu depois para a emenda constitucional no ano subsequente para a emenda 99, onde dava um novo prazo para que todos os estados e municípios que tivessem estoque de precatórios devedores pagassem até 2024. O prazo ainda era curto, e aí a gente veio com a emenda 109, que disse, olha, todos os estados e municípios que têm estoque de precatórios devedores devem colocar uma parcela mensal a ser depositado no Tribunal de Justiça, que hoje é o grande custodiante do precatório, né? A gente sempre diz, é um ponto importante da gente observar. Quem custodia o precatório hoje tem a guarda do precatório é o Tribunal de Justiça, e esses precatórios e o Tribunal de Justiça têm que dar efetividade na cobrança de estados e municípios. Então, hoje, o marco que a gente vive está pautado muito em cima da emenda constitucional 109, pensando que o nosso prazo final para que se coloque em dia a vida de estados e municípios até 2029, dezembro. Dito isso, o que a gente sempre pensa, né? Falando um pouquinho da linha de precificação, para onde esse mercado vai. A gente hoje pensa no precatório sempre como, e a pauta da nossa conversa ela está muito focada nisso. Já falamos em fundos de investimentos, estamos trazendo a pauta aí um pouco da área da compensação, está muito mais voltado para uma linha de indústria, de comércio, de empresas,
E essas empresas, comércio e indústrias, hoje a gente está falando um PIB de 70% do Brasil, talvez. É um mercado muito dominante, a gente sabe que volta, e aí o precatório federal, falando um pouquinho mais dele, ele perdeu um pouco a liquidez, ou efetivamente a eficácia que ele tinha, ou todo o sentido que ele tinha para fundos de investimento, porque veio a PEC no governo anterior, disse, olha, a gente tem um meteoro de precatórios, né? Essa foi a pauta que se falou e como se veiculou essa notícia. A gente entende que um pouco desse meteoro, ele era previsível, né? 2, ele se deu muito pela eficácia do judiciário do que aconteceu. Estamos falando de digitalização de processos, muitos processos que a gente vê hoje eram físicos, hoje são eletrônicos, o acesso próprio a audiências, a diligência, andamento do processo, tudo isso deu uma celeridade processual, né? Então, dentro dessa linha, desse meteoro de precatórios, eles eram previsíveis, ações massivas aí do que a gente vê, PIS e COFINS, ações que tem na casa de vocês, todos os escritórios de advocacia basicamente trabalham com essa linha do PIS e COFINS, o Fundeb talvez não tão maduro ainda para ser uma coisa julgada e algumas outras ações que praticamente dobraram o que tinha aí de provisionamento e expectativa do que ia se pagar e do que virou a fila. Hoje a gente está pensando, e aí também somos consultores especializados de fundos de investimento, que estão focados na compra de ativos, seja para receber, e a gente trabalha e gosta muito, vem do nosso DNA, a linha da compensação tributária, né? Empresas que têm uma dívida ativa, que aderiram à transação tributária ou litígio zero e que efetivamente querem utilizar precatórios para pagar dívidas. A gente vem dessa escola, né? E hoje a gente opera tanto essa escola quanto mercados de FDICs que querem receber precatórios, querem comprar. Na ponta de como nós três aqui atuamos, o nosso dia a dia a nossa matéria-prima é um precatório. Dentro de um precatório a gente tem pessoas, tem histórias, tem, né, e o nosso compromisso na linha de fundo de investimento é traduzir o que é aceitável por um investidor para o que faz sentido de preço numa aquisição. Como a gente vai precificar? Olha, esse precatório eu estou pensando que eu quero comprar para receber, quanto tempo eu vou receber e quanto eu aceito de preço nesse precatório para calibrar ele numa linha que seja factível, né? Uma linha que a gente está pensando num tempo de, olha, eu vou comprar hoje, vou receber em 1 ano, vou comprar hoje, vou receber em 2, pensando nesse prazo de dezembro de 2029. E tem coisas que a gente vai comprar hoje e vai receber em dezembro de 2029. Tudo isso a gente tem um aceitável do que a gente tem que transmitir, né, dentro da nossa operação e do que o investidor espera também para como receber isso. Então, a gente calibra isso muito bem. Um pouco diferente da linha da transação tributária, que é uma das pautas que a gente vai abordar bastante, que aí já não me interessa tanto que posição esse precatório está na fila. Eu vou realizar ele de uma outra forma. Mas essa outra forma ela já tem um preço meio tabelado, que a gente está comprando tanto, se eu vou operacionalizar isso por dentro de um FDIC, eu tenho que entregar tanto para o meu investidor, e o preço do cliente final, ele comporta até tanto. Então, a gente delinea um preço meio padrão do, olha, eu estou comprando tanto, vou entregar na compensação por tanto, e isso aqui atende todo mundo que está nessa operação. Então, hoje, o mercado do precatório federal, a gente tem pouca liquidez comparado ao que a gente tinha no ano passado, e pouco interesse até de muitos fundos para comprar esse ativo e carregar, né? Talvez vamos pensar em precatórios menores, alimentares, que a gente vai ter uma chance maior, mas ele está completamente inverso do que era até o ano passado. Até o ano passado, retrasado, você chegava com um precatório de 100, 150 mil reais, ninguém queria comprar, né? E todo mundo, muitas casas nos diziam, não, a gente só olha de 1 milhão para cima, a gente só olha de 5 milhões para cima, grandes players, grandes casas, né? Com isso, tu vai afunilando muito o que tu pode comprar, o que tem lá disponível para te comprar, né? Hoje inverteu, hoje a maioria das casas que estão pensando em precatório federal querem precatórios menores para diluir talvez esse risco. É melhor eu comprar 10 precatórios de 100 mil do que um de 1 milhão, né? E a gente está acompanhando, mas
esses precatórios efetivamente de valores maiores são coisas que interessam para clientes de transação tributária, débitos grandes, e a gente está muito focado em voltar à raiz do nosso DNA e praticar bastante essa operação da compensação tributária. Muito bom, Cury. E seguindo um pouco da ordem que a gente construiu aqui para essa palestra, eu queria que o Fabrício falasse um pouco da aplicação dos precatórios na transação tributária. Tá? O Fabrício é especialista nessa matéria, a gente tem a Renata, que tem uma atuação mais no mercado de capitais para a realização desses ativos, o Cury, que tem um misto na sua operação. Agora eu quero que o Fabrício fale sobre a aplicação do precatório exclusivamente para a transação tributária. E depois do Fabrício, eu gostaria que o professor Castelo Branco também nos trouxesse aí para somar qual a compreensão dele sobre esse tema, especificamente da matéria tributária, da transação, os aspectos legais, um pouco da visão do fisco, procuradoria sobre tudo isso, tá? Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo Grupo Estúdio, ao José Carlos, pela oportunidade. Então, a parte de compensação se criou a partir de 18, lá pelo estado do Rio Grande do Sul. Isso foi homologado. Até então, os precatórios eram tudo para garantias de execuções ou substituir penhoras, enfim. Hoje, com o atual governo, a atual situação, o governo federal, através da transação tributária, a gente consegue utilizar o precatório como ferramenta de ganho financeiro para o cliente. Só para a gente ter uma ideia, a gente teve até final de março do ano passado algo em torno de mais de 300 bilhões transacionado pela Procuradoria. Então, se a gente analisar que isso daí vai entrar no caixa do governo federal entre 80 e 100 meses, e que através do precatório a gente consegue fazer um trabalho junto à União de ajudar a cobrar essa parcela. Porque normalmente, estatisticamente, nós temos somente 3% das empresas chegam ao seu final dos seus parcelamentos. Então, dessa forma, nós ajudamos a Procuradoria a forçar o empresário, através do uso do precatório, e que ele tenha um ganho financeiro, a que ele consiga ter um benefício e seguir pagando o seu parcelamento. Então, basicamente, isso nós temos na esfera federal, a partir mudou algumas questões do início de 22 para o final do ano. No primeiro momento, a gente tinha que habilitar o precatório, e, ironicamente, a gente tinha que fazer uma venda para a União, né? Aí, a partir de dezembro de 22, mudou esse formato. Então, a gente tem a parte de escrituração do precatório para a empresa e o pedido da certidão CVLD. Após isso, a compensa direto no ECAC. Então, dessa forma, a gente consegue ter um mercado enorme, como o Luciano falou e a Renata. O mundo de precatórios antes era visto somente pelos fundos, e hoje a gente tem um mar para trabalhar junto com as empresas na área de transação. Okay. Boa noite a todos. Legal aí, tem muito dinheiro para comprar precatório aí, né? Bom, me apresentar para vocês melhor, meu nome é Anísio Costa Castelo Branco, eu sou administrador judicial. E alguns chamam de interventor federal, né? Porque eu atuo nessas operações da Polícia Federal, tipo Operação Lava Jato, estou na Operação Black Flag de Campinas, estou na Operação Contágio, aquela do Sistema de Saúde, em Boa das Artes, Tapicerica da Serra, aqui, Hortolândia. E ele falou aqui uma coisa interessante, que ele ajuda bastante a Procuradoria até resolver o problema, porque a Procuradoria, a PGFN, nada mais é do que um órgão de cobrança do Estado, tanto a PGFN como a PGE. Então, eles querem cobrar o imposto que o contribuinte deve para a União.
E dentro disso aí, eu vou até dar uma informação para vocês, que é uma informação até privilegiada aqui, o seguinte, que vocês orientem bem os empresários a realmente buscar essas negociações, porque a PGFN está se organizando através de um convênio firmado aí com o Conselho Federal de Administração para começar a fazer intervenções nas empresas por conta de imposto. Vamos escolher algumas empresas grandes devedoras. Então a ideia é o seguinte, realmente a PGFN provocar a Justiça Federal. A Justiça Federal nomeia um administrador judicial para fazer penhora de faturamento, mas não é aquela penhora simples. O administrador ele vai chegar lá na empresa, vai sentar com o empresário, vai construir um fluxo de caixa com a empresa. Pode ser que saia dos padrões da lei, sei lá, se é 100 meses, pode ser que seja 200 meses, 150 meses. O administrador judiciário vai ajudar a Procuradoria a compor essa situação e vai fiscalizar também o cumprimento desse plano. Isso aí é uma ideia que pode ajudar muito o empresário, porém o empresário vai estar ali com a justiça dentro da empresa dele, fiscalizando todo mês o que ele está fazendo. Então, quanto antes ele procurar o Estado para fazer um acordo, para se liberar dessa situação, ele está menos sujeito a isso. Esse convênio está em andamento, está sendo produzido as portarias, e quando disparar, vai ser de norte a sul do Brasil, vai começar a ter essas nomeações de administrador judicial, tudo quanto é que é lugar por aí. Então essa é uma questão que está em andamento, é interessante para as empresas se preocuparem realmente em resolver a questão tributária. Ele falou aqui da questão do PIS e da COFINS. Você sabe o que aconteceu no início desse ano? Principalmente nesses impostos aí relacionados a posto de gasolina. As pessoas compensavam lá a PIS e a COFINS. Inclusive a Receita até trimestralmente acreditava dinheiro na conta dos contribuintes. E fez isso aí durante anos e anos. Só quando foi agora, justamente na mudança de governo, os contribuintes começaram a receber aquelas cartinhas da Receita Federal, dizendo que elas tinham que devolver tudo o que elas tinham compensado. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês acompanharam isso aí? Pois é. Aí eu até fui convidado a fazer um parecer com o professor Ives Ganda Martins e outros professores, para um escritório de contabilidade muito grande do interior de São Paulo, que fazia isso em larga escala, para mostrar que ele estava fazendo em conformidade com o que a Receita tinha determinado. Mas o governo, que hoje nós temos, ele está com a visão de arrecadar mais. E uma das formas que ele pensa é cobrar quem não paga. Ou então cortar alguns benefícios, está revisando. Um dos benefícios dessa reforma fiscal, sem dúvida alguma, é essa unificação dos impostos. A gente pode dizer que isso é o maior benefício, porque nós sabemos que vai aumentar imposto, principalmente no setor de serviços. Aí o que acontece? Com essa reforma fiscal, vai facilitar o entendimento na arrecadação, porque o governo quer arrecadar mais. E hoje você precisa ter muitos funcionários, tem empresa aí que tem 400 funcionários só para cuidar da questão de arrecadação. Eu até, quando eu dava aula de contabilidade, na minha época de professor universitário, eu dizia que nós de classificar a despesa com o departamento fiscal deveria ser um custo do governo, porque quem trabalha na área fiscal não trabalha para a empresa, trabalha para o governo. E como classificar esse custo? Na verdade, esse custo, no fim da ponta, fica para a empresa mesmo. Mas, contabilmente, eu sempre advoguei que deveria ser um custo do Estado, porque ele não é funcionário da empresa, basicamente. Então, talvez, agora com a unificação dos impostos, isso possa arrecadar. Mas a gente sabe também, o que foi aprovado foi só a unificação dos impostos. Vai ser feito um monte de lei complementares ainda, dizendo como é que vai ser a questão do valor agregado, aquela coisa toda. Ainda vai ter muita água para passar, muita emenda para sair ainda para aprovar essas leis. Mas o fato concreto, para a gente aqui até finalizar minha fala e abrir para o debate, seria dizer o seguinte: a PGFN, ela quer sim fazer acordo com as empresas. O problema é que o procurador, para colocar a caneta dele lá, num procedimento de acordo com uma empresa, além do que permite a lei,
é complicado, porque com a garantia que ele tem que a empresa não vai pagar só a primeira parcela e depois vai descumprir o acordo. Então, com essa nova visão de colocar um administrador judicial para acompanhar esse processo de penhora de faturamento, de uma série de fatores que vai ser feito aí, são vários itens que estão nesse acordo aí. Aí o empresário vai pensar duas vezes em que acordo ele quer fazer. Então, se ele pudesse resolver agora, é melhor. Também existe a proposta aí, via Ministério Público, da empresa se autodeclarar para o MP e ele buscar um termo de ajustamento de conduta, que seria um TAC. Porque em vez da empresa buscar recuperação judicial, eu atuo muito no mundo da recuperação judicial, ela poderia fazer um TAC com o Ministério Público, só o governo do TAC. Se não cumprir, é criminal o negócio. Então não é brincadeira. Se não deixar de cumprir com o Ministério Público, aí abre um processo crime. Então, essas são algumas ponderações que eu deixo aqui para a gente debater. Não sei se eu saio um pouco do tema aqui, mas fica à disposição de todos para perguntas aí, quem quiser fazer. Obrigado, professor. Eu queria que o Aleph nos explicasse, além da utilização dos precatórios para pagamentos, quais são os outros benefícios, né, para as transações tributárias. Boa, muito boa a tua pergunta, tá, Diego? A gente falou um pouco agora com o Fabrício sobre a utilização dos precatórios para quitação desses débitos, né? Mas a transação tributária, ela traz outros benefícios, né? A transação tributária ela é um método de negociação direta entre contribuinte e credor. Contribuinte é a Procuradoria do Estado, Procuradoria Geral da União. Tá? A transação ela traz basicamente dois benefícios para os contribuintes. Uma redução no valor do débito, que pode chegar em até 70% do valor dessa dívida, e um parcelamento desse valor reduzido de até 145 parcelas. Tá? A transação ela tem que levar em consideração alguns aspectos e características da empresa e da dívida, né? Então, o percentual de desconto ele é definido pelo rating da empresa, pela capacidade que é visualizada pela Procuradoria, que é visualizada pela Receita Federal, da capacidade de pagamento da empresa. Quanto menor a capacidade de pagamento, maior é o percentual de desconto. Quanto maior a capacidade, menor é o percentual de desconto que é aplicado. Existem algumas ferramentas que nós aplicamos, por exemplo, na Braga Monteiro, no nosso escritório dentro do Grupo Estúdio, que é a possibilidade de fazer algumas adequações dessas informações. Então, muitas vezes, aquela informação que a Receita tem para conseguir visualizar a capacidade financeira da empresa, não necessariamente é a realidade da empresa naquele momento. Muitas vezes por falta de declarações, por falta de informações que muitas vezes o fisco acaba não tendo. Tá? Outro ponto são os níveis de endividamento e as formas de negociação. Devedores com débito de até 10 milhões de reais, a Procuradoria oferece a transação simplificada, né? Ou seja, é tudo feito de forma eletrônica, todas as demonstrações em termos de documentos e números da empresa também são feitos de forma eletrônica. Quando o valor do débito, quando esse devedor ele tem uma dívida superior a 10 milhões de reais, a gente consegue celebrar a transação individual. E aí ela consiste em dialogar e negociar diretamente com o procurador, não entrando dentro de um conceito mais amplo, mas discutindo aquela dívida em si. Então, essa é a primeira separação. Dívidas com valor superior e inferior a 10 milhões de reais, e esse percentual de redução e o nível de parcelamento, ele vai flutuar de acordo com a capacidade de pagamento da empresa. Uma vez celebrada a transação aprovada, existe a possibilidade, que aí seria um outro benefício que o mercado nos traz, que é a utilização dos precatórios para fazer o abatimento e a quitação de todos esses débitos. Eu acho que aqui hoje a gente tem várias partes da mesa, né? A gente tem um caminho que tem a ótica da Procuradoria e da PGFN, importante.
a gente tem operadores de mercado de quem vai estruturar esse débito que estava entrando na linha do estúdio fiscal, né? De como eu vou propor, de como eu vou talvez estruturar esse débito. E aí tem alguns pontos importantes de que entra pós-estrutura, após a conversa na PGFN, ele vem para o nosso lado de dizer assim, olha, além de todos os benefícios que foram concedidos aí pela lei, com descontos de juros e multas, com parcelamento, eventualmente, futuramente, um acompanhamento, que o Anísio estava conversando que vai vir a ter, um segundo benefício que é uma segunda possibilidade de tu obter mais descontos, né? Olha, tudo que você conquistou até aqui, você tinha um débito de 10 milhões, ele vai ser transacionado, vai virar 4, 5 milhões, ele pode ser parcelado, muitos casos, até 145 meses, e você pode ter mais um desconto buscando precatórios com fundos de investimento no mercado secundário e se beneficiar do pagamento desses da aquisição desses ativos, pagando o seu débito com precatórios. E eu gosto sempre de falar, assim, existe muita confusão de que essa possibilidade foi trazida pela Emenda Constitucional 113. E, na verdade, essa primeira legislação que a gente está falando da transação tributária, ela foi trazida, a primeira legislação, em 2020. Né? A primeira janela de transação tributária foi trazida em 2020. E nessa disposição dessa legislação já estava inclusa a possibilidade, então, primeiro, de transacionar débitos e buscar essa segunda possibilidade de pagar com precatórios. Então, a gente não está falando de uma compensação que está pautada em cima da emenda 113. Ela já foi trazida como possibilidade no primeiro decreto da transação tributária, ainda não tinha sido tão operacional, porque a gente não havia acontecido ainda a promulgação da emenda constitucional 113, que foi aí que mais ou menos foi transcrito de, olha, está vindo o tal do meteoro de precatórios, a gente vai constituir um mínimo aqui que a gente vai pagar anualmente e a gente vai definir um novo prazo de pagamento até 2026. Em 2020, o precatório era muito assediado por fundos de investimento como moeda. Eu quero comprar, eu quero receber, eu quero buscar rentabilidade. A PEC dos precatórios veio em 2021, entrou em vigor em 2022. Em 2021 o preço, e 2020, o preço do precatório para essa compensação na indústria não fazia tanto sentido. Mas o preço desse precatório para o investidor que tinha liquidez de um ano para o outro, muitos casos até de 6, 5 meses, acabavam comprando, ele fazia sentido. E aí, com o advento da emenda 113, então, hoje a possibilidade aí de ter duas figuras, duas personas, né, investidores e indústrias buscando o mesmo produto para diferentes fins. Então, hoje, o precatório federal, como está disposto por esses decretos, estão plenamente aptos a serem utilizados. A PGFN já tem regulamentação própria para receber os precatórios, onde eles orientam os contribuintes, né? Aí minha opinião pessoal é que ainda deve haver alguns alinhamentos, né, de como vai sair a parte documental, de como vamos receber, mas a compensação de precatórios para a estruturação de dívida ativa está regulamentada, está em vigor e é possível de acontecer. Considerando que tendo alguns ditames, né, de como vem o precatório, de como vai ser apresentada a CVLD, mas ela é plenamente viável e está pautada em cima dessas primeiras legislações e não da emenda 113. Acho que pegando o teu gancho, Luciano, nós temos a questão que essas parcelas podem ser feitas de forma parcial ou total. E lembrando que, para o governo federal, a questão da utilização do precatório como forma de pagamento da transação é novo. O Estado do Rio Grande do Sul foi em 2018. O atual governo de São Paulo está para passar na Câmara também esse projeto de lei para compensação. Então, a gente vê que esse mundo de precatórios, que, vamos lembrar, quem emite precatórios são estados, municípios e a União. Todos os estados passaram por dificuldades para pagamento dos seus precatórios, a maioria deles. E os que estão com maior estoque estão buscando essa linha da transação para que eles consigam, então,
fica dentro da responsabilidade fiscal de abater, conforme o Luciano falou, e zerar esses estoques de precatórios. Então, a gente vê nesse momento em que nós estávamos numa palestra agora com o atual ministro da Fazenda, o Haddad, que estava falando exatamente sobre o pagamento de precatórios, que há 2 anos atrás ninguém falava no assunto precatório. Então a gente vê assim que o precatório saiu de um mundo obscuro, que na verdade ele é uma excelente ferramenta e uma forma de pagamento pelo ente, em que hoje ele se torna uma ferramenta de compensação tributária, né? Além dos fundos para fazer a compensação e se transformar em ativos financeiros. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para ti depois, antes disso, Renata, justamente sobre a questão da PEC dos precatórios, que o Cury comentou anteriormente. Eu queria que depois da tua fala tu nos contasse um pouco como que tu enfrentou a PEC dos precatórios, como que isso mudou o dia a dia dos fundos que estavam negociando, o que impactou até o momento da PEC, como que foi essa mudança de direção na condução das negociações? Tá, perfeito. Eu vou só complementar aqui o que os colegas estavam falando. A gente está tendo aqui a visão do mercado, a visão de quem opera, a visão da transação tributária, mas a gente está esquecendo a visão mais importante, que é do empresário. A gente tem aí, vamos compensar tributo, vamos compensar outorga. Qual que é a maior dificuldade do empresário? E eles nos procuram todos os dias. Não é o core business deles entender sobre precatório. Precatório, assim como tudo no direito, não é uma ciência exata. Você tem um precatório hoje, entra uma rescisória, o precatório deixa de existir. Você tem um precatório de natureza, de algumas naturezas, eu não vou nem citá-las, mas que hoje não transitam mais em julgado e elas podem ser eternamente discutidas. Isso faz com que gere uma instabilidade. Então, quando a gente tem as empresas hoje buscando essa transação tributária, a maior preocupação delas é como é que eu garanto que esse precatório, de fato, daqui 10 anos, não vão voltar e falar, olha, não é válido, agora você tem que pagar em dinheiro. A gente teve muito essa discussão aqui com a outorga, a gente está sendo discutida como é que vai ser feito. A gente tem ido muito para Brasília para contribuir com essa discussão e tentar entender a fórmula. Eu acredito muito na transação tributária com precatório, na utilização de precatório, mas ela não é uma conta tão fácil. Ela pode parecer lógica, mas se você olhar do ponto de vista contábil do governo, o caixa que recebe o precatório, o caixa que recebe o pagamento da transação tributária são contas diferentes. Então, até esse encontro teve uma discussão muito grande. Ano passado, a gente passou mais de 6 meses em Brasília, tentando entender com os ministérios. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu for falar de outorga e eu for olhar, talvez, para o Ministério da Infraestrutura, é um caixa e uma conta diferente quando eu falo de PGFN ou quando eu falo de precatório. E fazer esse encontro de contas no governo, ele não é fácil. Por mais que exista essa previsibilidade em outros estados, que ainda exista agora no federal e São Paulo esteja discutindo, não é uma coisa ainda que eu vejo tangibilizada. Eu vejo muita gente discutindo, muita gente tentando, mas com muita insegurança. Muitos dos fundos estão discutindo hoje a existência de um seguro. Então, você vai comprar um precatório, eu vou dar um seguro para você, que se der errado, eu te devolvo, porque a empresa ela não se sente segura. Até porque, quando você fala tanto de transação tributária quanto de outorga, você não está falando de 10 milhões, de 20 milhões. Você está falando de muito mais dinheiro que isso. E poucas empresas lidam com esse volume. E mais do que isso, se eu somar todos os precatórios federais existentes na Faria Lima, não chega a 2 bilhões. Perto da dívida de outorga e de tributário, não existe precatório hoje, aquisição de precatório suficiente para tudo isso de compensação. Com relação à diferença do mercado e a questão de precificação, o que difere hoje em qualquer ativo judicial é prazo. Eu vou comprar me baseando no prazo, porque eu olho TIR e MOIC, que é a minha taxa interna de retorno que eu vou ter e quantas vezes esse dinheiro eu vou recuperar no tempo. Para mim e para muitos fundos não fez diferença, porque geralmente você tem limites de concentração de determinados ativos que faz com que se determinado ativo vai demorar um pouquinho mais, não impacta tanto. O precatório ele tem uma vantagem, que talvez eu brinco que é o ativo que eu mais gosto de comprar. Eu nunca vou perder dinheiro ali, ele nunca vai virar zero. Eu tenho uma questão de tempo, talvez eu receba só Selic, mas nunca vai ser prejuízo. O que aconteceu hoje no federal, ninguém deixou de comprar federal, os grandes players continuam comprando, eles compram um ticket menor por conta de talvez uma questão de privilégio na hora de receber, de prioridade,
Mas mesmo assim os grandes ainda são comprados porque muita gente, muitos fundos estão olhando outorga e compensação. Eu tenho um fundo, eu pessoalmente tenho um fundo que eu fiz para isso. Eu paguei nos ativos e deixei lá. O cálculo que a gente fez é se levar 10 anos para pagar, ele para de pé, e se eu fizer uma compensação, ótimo, também a gente consegue vender por bons valores. E o mercado ele faz isso. E é uma coisa que a gente orienta muito para as empresas, a gente foi contratada por algumas, com exclusividade, porque como o nosso core não é compra e venda, eu não ganho spread, eu não ganho comissão, a gente carrega o ativo, a gente presta essa consultoria para as empresas exatamente para dar essa segurança do mercado. Até porque o Curi brincou aqui, ele falou, antes era para pagar até 2020, depois até 2024, agora é 2029. Eu posso apostar com todos vocês aqui que vai chegar 2027, a gente vai ter uma outra data. Nunca vai acabar. É uma dívida, não adianta falar em meteoro de precatório. Não vai, e não tem como, porque é um monte de ações, são ações e ações sendo julgadas. Agora de São Paulo, na semana passada teve uma transação numa ação de 1 bi 400, vai ser 1 bi 400 de precatório São Paulo. São Paulo está pagando hoje 2010, a gente está em 2023. Aí vem mais 1 bi, a correção dos precatórios, ainda que por Selic, é praticamente uma bola muito gigante. Então a transação tenta equilibrar, mas eu acho que ela é ainda muito incipiente, não é uma coisa que está todo mundo fazendo ou todo mundo sabe como fazer. Eu brinco que eu acho que a gente está criando especialistas nisso e é um mercado que vai se desenvolver, mas hoje eu não conheci ninguém ainda que me desse todas as respostas e conseguisse dar a segurança necessária para as empresas. Eu falo isso porque eu estou desde junho do ano passado tentando fazer algumas transações tributárias, tentando encontrar a fórmula. A gente conseguiu fazer pequenas transações, quando é 20 milhões, 10 milhões, 5 milhões. Isso a gente consegue tangibilizar, até porque o risco da empresa é menor, mas as grandes, de fato, nenhuma ainda se sente segura para fazer isso. E eu gosto muito da ideia do administrador judicial, de ter e dar segurança. Uma das coisas que a gente estava discutindo muito em Brasília era que a AGU ou a PGFN desse um carimbo, falando, olha, esse precatório é bom e eu vou aceitar, porque aí não teria discussão. Porque eu brinco, né? Eu não advogo mais, mas me formei em Direito. Olha que legal, eu dou um precatório, aí eu cedo para a União, falo, paguei você. Aí ela anula esse precatório, aí ela é titular do precatório, ela está litigando contra ela mesma, não faz o menor sentido lá na frente, fica uma coisa muito confusa. Então a gente tem um caminho ainda, pelo menos da forma que eu vejo, mas eu acho que a gente vai chegar lá e esse tipo de debate, esse tipo de visão é muito importante. Excelente. Queria fazer uma pergunta, acho que para a Renata, e aí depois, se vocês quiserem complementar. Essa live está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Grupo Estúdio e ela vai ficar gravada e depois nós vamos fazer cortes. E vai ter muito empresário, muito franqueado do grupo que vai estar assistindo. E eu queria que tu pudesse ajudar os empresários, que nem tu falou ali, quero aproveitar o gancho ali que tu fez uma oferta. Para quem vai assistir depois o seguinte, qual é o perfil ideal de um ativo judicial, em que condições que ele é interessante para transacionar? Se a gente tivesse, eu sei que é extenso, mas se tu tivesse assim, quem tem isso aqui na mão, nessas condições, é um bom precatório que nem tu colocou e... Tá, vou tentar e vou oferecer. Para quem for aí cliente do Grupo Estúdio, eu ainda me ofereço, a gente faz pessoalmente. A gente combina, a gente faz reunião, eu ajudo com o maior prazer. Eu acho que a transparência do mercado é uma coisa que precisa muito caminhar. A natureza hoje ela é muito importante. Eu gosto muito de precatórios de natureza alimentar. E precatórios menores. Eu tive uma experiência no ano passado, a gente protocolizou 1.200 precatórios para a AGU validar. Eu tinha vários tickets pequenos e médios, todos eles, até 30 milhões, todos eles passaram. Isso que eu ia te perguntar, que tamanho é o pequeno? Até 30 milhões, até 30 milhões, todos passaram. Acima disso, nenhum passou. Porque eram temas que, obviamente, a União ela tem uma... não vou dizer uma vontade, vou fazer uma vontade ainda de litigar, de reverter ou de atrasar. Então, alguns temas e alguns valores, não importa o quão bom o direito seja, a gente vai ter um atraso no litígio. Então, até 30 milhões eu me sinto segura. Eu fui na contramão do mercado. E quando todo mundo estava vendo os ativos grandes para fazer as transações, principalmente para outorga, eu falei, vamos fazer com um monte de pequenininho. Vai ser mais fácil aprovar. Existe um trabalho muito maior, porque foram 1.200 CVLDs, não foi fácil, foram 1.200 protocolos, mas a gente entendeu que dava pouco impacto. Se eu perco um ativo, o empresário não sofre. É diferente, e eu tive alguns players no mercado colocaram precatórios de 1 bi, 800 milhões, todos eles a União vetou, falou que teria discussão, falou que tinha que ter um estudo para saber se teria ou não rescisória.
Então, hoje eu olharia muito a questão da natureza, eu iria para a natureza alimentar, tickets menores, abaixo de 30 milhões, dívida nenhuma no precatório. Uma penhora, nada, é extremamente limpo e, de preferência, com um prazo que não caiba mais rescisória. Não existem muitos ativos assim, até porque os alimentares normalmente ainda têm prazo de rescisória. Mas, mais do que isso, tem muito especialista legal no mercado para contratar, para perguntar sobre o precatório. Próprios escritórios jurídicos, eles conseguem dar parecer sobre o precatório. Façam isso. E eu digo, com toda a honestidade do mundo, eu vi o pessoal que começou a entrar nesse mercado, tanto para transação tributária quanto para outorga, achando que era uma oportunidade de ficar milionário, porque existia um spread. E eu via muito broker, que é o... A gente brinca que eu tenho um precatório, indiquei para ele indicou para ele, que indicou para ele, que indicou para ele. Corda de caranguejo, bem conhecido no mercado, que não entende nada vendendo esses precatórios. E aí a gente viu o empresário ficando cada vez mais inseguro e pensando, meu Deus, o que eu compro e como eu compro. Então, olha a natureza, olha prazo de rescisória, olha quando esse precatório expediu, saiba fazer o cálculo, porque a CVLD demora e quando você faz a negociação do ativo, você não tem isso. E a gente pegou um monte de gente no mercado fazendo o cálculo errado. É para aplicar a Selic, mas estava aplicando outro índice, o precatório valia 3 vezes mais do que deveria. E, novamente, estou à disposição aqui em conjunto com o Grupo Estúdio, agradecendo o convite. Se vocês precisarem marcar reunião com o cliente de vocês que tiverem dúvida, a gente está à disposição. E, gente, de graça, tá? Não vou cobrar, não. Pegando o gancho da Renata... Alô? Pegando o gancho da Renata aqui, eu ainda complementaria dizendo que a CVLD, na verdade, ela, no mercado de precatório federal, ela é uma certidão muito nova, né? Efetivamente, lá no Rio Grande do Sul, a gente viveu isso. E esse projeto da transação tributária, até nos modus operandi dele, eles são muito parecidos ao programa do Compensa RS, que foi aceitação de precatórios na dívida ativa lá no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, basicamente, a gente tinha essa mesma CVLD, que era a certidão do Compensa RS. Mas eu sempre digo, e aí chega muitas pessoas lá no nosso escritório e dizem, olha, eu tenho um precatório com CVLD. Aí eu tento dizer para ele, o que tu quer me dizer com isso, efetivamente? Porque uma CVLD, na verdade, ela é um indicativo de cálculo. Mas ela não eu não estou resguardado de que aquele indicativo de cálculo, por exemplo, não tem uma discussão lá de juros compensatórios de 12%, que foi julgado agora recentemente, a DIN 2332, de que disse que os juros compensatórios por período são 6%. E esse precatório, efetivamente, foi expedido com juros compensatórios de 12%. O tribunal, que é o guardião desse precatório, né, e aí deixo uma sugestão aí de que a Renata também falou nisso, né? De PGFN e tribunal ter um alinhamento melhor, um entendimento melhor. O precatório hoje está na mão do judiciário. Ele é o guardião do precatório. Mas a PGFN, como parte contrária desse processo, muitas vezes que gerem uma parte, uma empresa, uma pessoa física num precatório alimentar, contra a PGFN está receptiva à aceitação de precatórios, desde que esse processo, essa discussão do que a gente está visando, não seja um precatório que seja apresentado por uma CVLD instruída errada, com juros de compensatórios de 12%, que deveria ser 6%, e aí a gente vê o mercado endereçável desses precatórios, né? Talvez de 100 bi hoje, os pedidos de precatórios federais, a gente vai falar de 100 bi, talvez 30% a 40% desses precatórios hoje estejam aptos, prontos para serem compensados na transação ou serem recebidos, ou precatórios que não estão mais pauta de uma júdice. A gente viu no movimento da PEC, quando foi apresentada, que se tornou a emenda constitucional, de que muitos advogados aceleraram a expedição do processo para garantir uma posição na fila. E quando ele expediu o precatório garantir uma posição na fila, talvez muitos casos que a gente vê ainda tem recurso pendente de julgamento. Talvez tinha uma matéria que não se exauriu ali naquele processo e ele não estava maduro para ser expedido, né? E a gente vê muitos processos ainda que tem CVLD expedido e tem um recurso pendente. Então, a CVLD, na verdade, ela é um indicativo de valor, mas ela não é uma due diligence de que um processo está plenamente apto para ser utilizado nessa compensação,
né? E aí a gente entra com checklist, com due diligence, com documental, com quem está cedendo, com análise de cedente, para avaliar o todo. Então, a gente analisa o processo, analisa as modalidades de como foi expedido esse processo, os cálculos, e, além de tudo, análise de cedente, de quem está cedendo. Esse cedente que está me vendendo um precatório de 10 milhões, ele não tem um débito de 5 lá na PGFN, se eu levar esse precatório lá, provavelmente o doutor Anísio vai dizer, opa, esse cara aqui vendeu 10, mas ele está me devendo 5. Vamos bater os 5 dele aqui, ele tem 5 para uma negociação, eventualmente, pensando na linha do credor, né? Então, o processo ele é complexo, o debate ele é intenso, ele está amadurecendo. Acho importante a gente ter opiniões aqui do outro lado da mesa, que cada dia, para mim, mais a PGFN se mostra receptiva. Nós, do mercado, principalmente quem não atuou muito na evolução dessas compensações, a gente atuou Rio de Janeiro 2010, 2012, Compensa RS 2018, isso tem um trâmite para acontecer, né? Tem algumas peças importantes que acontecem na evolução daquele processo. E se todas essas peças se combinarem, a PGFN está receptiva para compensar esse precatório. Deixa eu só... uma coisa que eu lembrei agora, ele fez a pergunta do que é seguro. A AGU, essa questão deles estarem aptos à transação, eles também estão aptos à transação no judiciário. A AGU estava até fazendo mais concurso, né, para ter mais advogados, para transacionar as ações que viram precatórios. Esses precatórios dessas ações, eles são bem seguros, porque eles vêm de transação. É uma das formas muito boas de dar segurança jurídica, envolvendo tanto a AGU quanto a PGFN e essa vontade deles em ajudar. Desculpa. Não, sem problema. Sem problema, era só para complementar o seguinte, o que a Renata efetivamente ela faz é descontar um título. Na prática, tem um direito a receber e ela antecipa esse crédito e corre o risco do que vai acontecer com esse título lá na frente. Por isso que ela falou numa palavrinha que chama-se TI. Ela vai analisar a taxa interna de retorno dela, o valor presente líquido, para ver se compensa ela fazer uma oferta de compra desse precatório e se compensa para quem está vendendo, vender. É uma negociação. O que ele fala aqui é realmente que a PGFN, cada dia que passa, ela está mais aberta, está mais estruturada e com certeza o que tornaria isso muito melhor para todo mundo se existisse uma securitizadora como a Selic, que publicasse todos os precatórios, que todos pudessem consultar num único local, uma plataforma unificada do governo validando os precatórios. Era o melhor dos mundos para todo mundo. Mas, primeiro, tem questão de juros aí para ser discutida, entendimento da emenda constitucional. Lá, ele diz que no Sul está pacificado, aqui São Paulo está com um governo novo, que tem outra visão. Então, é todo um processo que ainda está ainda em pleno desenvolvimento. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui adicional. E quando a gente fala na palavra administrador judicial, esse administrador que eu estou falando não se confunde com aquele administrador da recuperação judicial, da Lei 11.101, agora reformulada pela Lei 14.112. Aquele administrador judicial da recuperação judicial, ele é um fiscal do juiz no cumprimento do plano do devedor, que foi aprovado na Assembleia de Queiroz. Ele também tem a função de dar publicidade aos atos dessa recuperação ao mercado. Esse administrador, do qual eu estou falando, é um administrador que vem de uma provocação da PGFN, com homologação de um juiz que pode determinar que se tenha um administrador judicial num processo de homologação de um acordo com uma empresa, uma cobrança da PGFN. Então, ele pode ser para acompanhar o cumprimento de um plano, pode ser simplesmente para ser o fiel depositário de bens e outras funções que o juiz queiram dar. Tem manual disso aí? Não tem manual. Isso tudo é novo, isso tudo está sendo discutido agora. Por exemplo, eu sou interventor judicial numa operação, a Operação Black Flag, que investiga fraude de documentos públicos, balanço, essas coisas, leilão de licitação de energia fotovoltaica. Na verdade, quando a gente é nomeado nessa condição, a gente assume a empresa, passa a assinar pagamentos,
demitir funcionários, contratar, ou seja, a gente senta, o dono é afastado e a gente assume o local dele. Agora, tem situações que a gente vai só acompanhar. Muitos chamam essa função aí de outdog, que fica só observando o que acontece no caixa da empresa. Às vezes é nomeado com essa função de outdog, mas é um administrador judicial também. Então, todas essas funções novas que tá sendo criadas para ajudar a justiça a acompanhar os processos judiciais, ainda está sendo em fase de portaria, está sendo discutido, mas já tem um monte de nomeação por aí afora, né? Existe já um convênio com a SENAD, Secretaria Nacional de Combate ao Crime Organizado e Drogas, que já nomeou vários administradores judiciais em operações que envolvem, e assim, envolver o dinheiro público federal, o mau uso desse dinheiro pelas empresas, vai classificado como crime organizado. Então, aí, às vezes, o judiciário afasta gestores da empresa e põe administradores para ficar lá, porque a empresa não pode quebrar, ela tem que ter continuidade. Não é porque os seus administradores naturais fizeram alguma coisa até naquele momento considerada ilícita, que a empresa tem que pagar pelo preço. Era, por exemplo, o que deveria ter acontecido na época da Lava Jato, com a Odebrecht, com essas empresas, mas não. Ou seja, nós estamos vivendo muitas novidades, coisas recentes. O que eu estou trazendo para vocês aqui é que essas discussões no momento estão acontecendo, já estão ocorrendo nomeações nesse sentido e vai ocorrer muito mais. Porque a PGFN, o que ela fica? Às vezes eles ficam frustrados lá, de cobrar, aí os bons advogados vão lá com as suas transações, com os seus precatórios, com as suas coisas, e a Receita não recebe. E enquanto isso, os proprietários das empresas estão aí, viajando de jatinho, nos seus iates de 30 milhões de reais, e aí o que a gente faz? A Procuradoria quer arrumar uma forma de também cobrar com mais eficiência, mas ele falou está correto. A PGFN, ela não está para perseguir as empresas, ela quer resolver o problema. E nós sabemos que o Estado brasileiro é um mau devedor. O país deve, se o país fosse pagar todos os precatórios que deve o Estado quebrava. 350 bi hoje entre faltava estados dinheiro. e municípios Não de União. tem condição. A mesma coisa com aquele negócio dos planos econômicos também. Se fosse pagar todo 26% do PIB hoje é uma dívida de precatório federal, estadual ou municipal. Então, muitas vezes vai ter que arrumar aquela história da espada de Salomão. Aí dividir a criança no meio, metade para cá, metade para lá. Não, vai se arrumar alguma solução para isso. E a solução, eu penso, que vai acontecer com a PGFN, os órgãos de cobrança do Estado, criando mecanismo de fazer acompanhamento do empresário sério, o empresário que quer continuar no mercado, que quer produzir, que quer pagar seus tributos, e é para esse empresário que eu acho que a PGFN vai ouvir e vai ter iniciativas positivas nesse sentido. Obrigado. Queria abrir para perguntas aqui do público que está aqui presencialmente nos prestigiando, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiver, eu tenho uma pergunta. Tenho mais. O debate é longo. Queria saber qual é a perspectiva, para aquelas pessoas que estão pensando em originar esse tipo de negócio, qual é a perspectiva aí para o final do ano e para o ano que vem, né? Em função dessas mudanças que estão vindo, e o que vocês estão esperando para o final do ano e ano que vem? Acho que uma coisa que eu estava conversando com o Luciano há pouco tempo, antes de começar, infelizmente o nosso mercado ele é a famosa corda de caranguejo. Acho que uma das questões que a gente... Como é que chama? Corda de caranguejo. Para quem não conhece... É o amigo do amigo que tem o dono do precatório, que é vizinho do amigo. Na verdade, a gente, lá no escritório eu brinco. Ele tem um precatório, todos vocês vão oferecer para nós e todo mundo tá direto com ele. Na verdade, ele ofereceu para ele, foi indo. Eu estava falando com o Fabiano sobre isso ontem, numa operação de M&A, e ele me disse, olha, chegou aqui 200 caras que tinham operação na mão.
que eu fiz com o cara? Eu disse, olha, me traz um mandato de exclusividade aqui, que eu opero contigo e tenho interesse na operação. E hoje a gente, olhando, a gente está na ponta da mesa, né? A gente é liquidante do precatório. Desde que ele entre num parâmetro que serve para nós um preço que interessa, a gente é um pouco mediador do que serve para o investidor e o que serve na operação procedente, né? A gente coordena muito isso. E dentro dessa linha, eu sempre digo duas coisas. Cabe no preço, o precatório é bom, a gente cumpre, né? Entra na minha linha, a da Renata está mais ou menos alinhada na mesma ideia. Olha, isso aqui entrega. E sempre que eu olho um precatório, eu sempre faço um exercício. O que eu quero com esse precatório? Eu quero sentar e carregar ele para receber? Beleza, eu vou olhar onde ele está na fila e quanto tempo eu vou carregar esse precatório para ver se comporta TIR, se comporta MOIC, enfim. Vamos fazer uma continha básica. Se efetivamente eu quero comprar para outro fim, eu vou entrar nele numa linha de preço um pouco diferente. É um precatório que eu estou pensando em utilizar na compensação. Eu tenho uma outra ideia de preço nele. E às vezes ele cabe ou ele não cabe, né? Então, a tecnologia trouxe muitos novos brokers para o mercado, né? Mas eu sempre digo, quem tem a cereja do ouro é quem tem o cliente na mão. Todo mundo que ofereceu, que não conhece o primeiro aqui que me ofereceu, tá todo mundo igual, porque a gente é liquidante, a gente quer comprar. Mas efetivamente quem tem ele na mão é o cara que vai liquidar. E todo mundo que vai vir sabe que a gente é comprador e vai nos oferecer. Então tem dias que eu recebo 5 vezes, 6 vezes o mesmo precatório no dia. E aí eu chego a tirar print do celular e digo, cara, eu já recebi esse cara de segunda para cá 6 vezes. Eu acho que a questão, como o professor falou, que está novo para a parte do fisco, essa parte tanto do empresário ficar seguro para comprar, quem vai originar uma questão de cultura, moldar a cultura e não simplesmente ser um atravessador ou um mandador de papel. Eles começarem a entender o que eles estão mandando, ler. Então, essa é uma das coisas que nós estávamos falando, mudar esse paradigma. Começar a dar uma... Evangelizar. Evangelizar eles. Dar conhecimento para que as coisas venham de forma correta. E como eu costumo dizer, o que a gente tem de mais precioso é o tempo. E as pessoas ficam imaginando, como disse a Renata, que vão ficar milionários da noite para o dia. Não. É um mercado que dá para se ganhar dinheiro? Sim. Mas... precisa ter conhecimento, é aquele velho ditado, plantar para colher. E da mesma forma, a gente conseguir levar isso para o empresário ficar seguro na aquisição do crédito que ele está levando. Então, ou seja, ele realmente ter o que ele for comprar, ele vai utilizar. Respondendo a sua pergunta, eu não acho que muda nada esse ano, eu não acho que transações vão ser feitas ainda. Foram recebidas 14 mil páginas no último estudo, que é o grupo de estudo que está tendo e discutindo, porque suspendeu um pouco como ia funcionar. Foram 14 mil páginas de manifestação. Estão sendo analisadas, essa questão da segurança está sendo levada em consideração. Existe uma força-tarefa em quase todos nós que operamos com precatório para que isso saia. Mas conhecendo o governo, estando no mercado o tempo que eu estou, não acho que isso acontece esse ano. Hoje, para quem quer trabalhar com ativos judiciais e precatório, eu acho que tem 2 opções. A primeira é você vender para o mercado por preço normal, que é o preço de carrego, que são os fundos de investimento. E a segunda é uma opção de compra, que é para transações tributárias e para transações de outorga. Essa opção de compra é um prazo ainda indeterminado. Não adianta, eu vou assinar por 30 dias. Esquece, não vai acontecer em 30 dias. Você vai ficar renovando essa opção. Então, hoje não tem mágica, não tem promessa. Se alguém lhe faz uma promessa de mas eu vou conseguir esse preço a X%, faça comigo. É mentira. E estou falando abertamente. Hoje não tem essa opção. Ou você vai vender no mercado pelo preço que é comum, ou você espera um pouco que vai regularizar.
E tem as opções de compra, faça direto com a empresa que está querendo fazer a transação ou a outorga, para evitar aí a corda de caranguejo. Tem bastante gente, mas eu não acho que a gente tem mudança esse ano por conta desse grupo de estudo. Está sendo liderado por bons advogados, o próprio Marco Antônio Inocente está nesse grupo de estudos, mas 14 mil páginas de manifestação, precisa ler com atenção. Muita gente fez esse ponto da segurança do precatório, de ter um carimbo da AGU falando que o precatório é bom, de como vai funcionar transações. Todas essas garantias estão sendo discutidas e a gente está falando de governo de vários órgãos diferentes. Então, se você vai para outorga, você está falando de infraestrutura, misturado com AGU, misturado com PGFN. Então, eu acho que a gente tem ainda um longo caminho pela frente. E hoje, em média, está dando quanto tempo para se analisar e fazer uma proposta de um ativo? De um precatório? Em 48 horas eu faço a proposta. Eu não falo 24 porque vai da demanda. A precificação a gente consegue fazer de um dia para o outro e algum detalhe ou outro do ativo a gente faz aí, responde rapidinho. Mas é bem rápido. Novamente, se alguém tiver um ativo para vender, lembrem de mim. Se ele for grande, a gente olha na hora, rapidinho. Não, brincadeira. Eu ia fazer essa última pergunta. Qual é o principal motivo que define um precatório ser batido, né? Os principais, né? Eu sou precatorista de carreira, né? Esse é a gente sempre foi da área do precatório, né? E a gente sabe que tem um mercado endereçável de muitos outros ativos que não está na nossa prospecção, mas que a Renata gosta, que outros fundos gostam. A gente tem que partir do pressuposto que hoje qualquer demanda judicial ela pode ser rentável. Menos a criminal. Menos a criminal. E aí vai muito de um alinhamento do que a Renata tem com o investidor dela, do que eu tenho com o meu investidor, porque a gente está em figuras importantes de transmitir o que a gente alinhou com os investidores para levar isso para o mercado e buscar a nossa matéria-prima, que é o precatório, ela com um pouco mais de abrangência. Mas eu sou precatorista de carreira, como disse, acho que o mercado de precatórios, a evolução dele é importante, né? E a gente vinha de mercados que vinha de uma compensação porque não tinha liquidez, e a liquidez é uma palavra muito importante. Se os estados, a União e os municípios param de pagar, ele talvez perca muito sentido para todo mundo, né? E aí o que vai dar eficácia nesse precatório? Né? Se a gente não esperasse que fosse receber isso em 1, 5, 10, 20 anos, 20 não tem essa perspectiva hoje, mas se evoluir, talvez ele possa ser um pouco mais longo, ou algumas classes de ativo vão levar mais tempo, a gente não teria investidores e aí muitas pessoas que estão aqui com muito apetite. Então, a liquidez é talvez a palavra-chave desse negócio. Eu consigo te dar liquidez pensando nele fazendo isso. Eu consigo te dar liquidez pensando para receber. Se a gente tiver uma compensação, muito da insegurança da compensação não está acontecendo, é porque ela ainda não está... Ela está regulamentada, mas o modus operandi e a velocidade que ela tem que ter, talvez ainda não está no tempo que ela tenha que estar. Né? E aí depende de emissão de CVLD, depende de judiciário, depende da máquina toda funcionar bem, né? E muita regularização de muitos precatórios, mas tudo isso funcionando bem, a PGFN está receptiva na linha da transação. A Renata pensa bastante na linha da concessão, que é estratégias que ela tem de alinhamento com os investidores. Né? O nosso DNA vem da linha da transação e vem da linha da dívida. Então, eu acho que essa máquina funcionando, o preço do precatório se equipara ao que ele era. Né? Mas ela tem que rodar bem, o comprador, o adquirente, tem que ter segurança para que a máquina funcione. Eu não quero desembolsar hoje uma aquisição de um precatório para um fim propósito de compensar meu débito, chega lá na frente ele não compensar. Né? Então eu digo, essas peças do quebra-cabeça se encaixando, ela vai rodar bem, o precatório vai ter liquidez. Né? E a liquidez hoje depende dessa combinação funcionar bem. Obrigado, Curi. Quero passar a palavra para o Aleph para fazer as considerações finais. Pessoal, a gente vai já se encaminhando para o fim. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês pelo aceite do nosso convite. A nossa expectativa no momento da construção do tema, da construção dos convidados, inclusive a ordem que vocês sentaram aqui, tudo foi
foi pensado para que a gente conseguisse ter êxito na construção desse tema, nessa discussão. Acho que foi um bate-papo muito rico, onde todo mundo aqui teve algo positivo para absorver, e principalmente o pessoal que está nos assistindo, tá? Muito obrigado, Renata, Cury, professor Castelo Branco, Fabrício, e da nossa parte é só agradecer aí a participação de todos vocês. Obrigado. Vou pedir uma foto com vocês aqui para a gente encerrar. Claro. Quem pode tirar uma foto para nós aqui?